Ó, a primeira coisa que eu digo em relação a questões desse tipo é: pegou, veio na sua prova, passa. Não inventa de responder, porque só vai deixar você bastante ansioso e isso não mede conhecimento de ninguém em língua portuguesa. Mas vejam só qual é o manejo, o que é que a gente precisa avaliar quando a banca ela pede esse tipo de raciocínio lógico substitutivo. Como a banca pediu para você olhar a estrutura sintática, então você vai ter que avaliar o sujeito, o predicado, se aquele período é composto por coordenação, subordinação. Então vejam só. Aqui a gente tem o seguinte: Passarini do PGU, aqui é o meu sujeito, tá? Meu sujeito. Disse, aqui é uma oração. Disse que as soluções incluem. Veja só. Deixe-me mudar a cor. Disse o quê? Socorro, Deus. Disse o quê? Disse isso. Ó. Então você está vendo que a oração que está sendo introduzida pelo quê, ela é uma oração subordinada substantiva, né? Objetiva direta. Tá? Aqui eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Incluem o quê? Forçar os fabricantes de medicamentos. Pronto. Aqui eu já tenho uma outra oração. Veja que é uma oração dentro de outra oração. Só que aqui agora eu tenho uma oração reduzida de infinitivo. Por quê? Porque a oração ela foi iniciada com um verbo no infinitivo. Forçar os fabricantes de medicamentos que buscam a autorização europeia. Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho uma outra oração dentro de outra oração. Só que se você observar, essa oração aqui, ó, forçar os fabricantes de medicamentos que. Essa oração ela foi introduzida por um que, só que esse que aí, ele não é uma conjunção integrante. Ele é um pronome relativo. Então, a oração subordinada que é iniciada por um pronome relativo é a oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. E como veio sem vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Que buscam a autorização europeia deixa-me mudar a cor, a comercializar seus medicamentos em todos os Estados-membros. Vocês estão vendo que eu tenho uma outra oração aqui? Olha a oração aqui. Por quê? Porque tem verbo. E é outra oração reduzida de infinitivo. A oração, ela foi iniciada com o verbo no infinitivo. A comercializar seus medicamentos em todos os Estados-membros e criar um mecanismo de redistribuição durante a crise. Observa aqui que eu tenho outra oração reduzida de infinitivo. Agora vamos classificar são três orações reduzidas de infinitivo. A gente agora vai classificar que tipo de infinitivo ela está iniciando. Veja só essa primeira. Essa primeira oração reduzida de infinitivo, ela tem o valor de sujeito de oração.
Isso incluem soluções, né? Então, veja só. Essa daqui a gente já classificou, a primeira oração reduzida de infinitivo. A segunda oração reduzida de infinitivo, a gente vai notar que ela tem um valor de finalidade. Porque, veja, ó, que buscam a autorização europeia a fazer o quê? A buscar o quê? A comercializar seus medicamentos em todos os Estados-membros. Então, vejam que comercializar está introduzindo uma oração que está trazendo uma ideia de finalidade, de objetivo. Então, essa oração aqui, introduzida por comercializar, ela tem um valor de finalidade. E essa terceira oração aqui, reduzida de infinitivo, ela também tem um valor de sujeito. Então, ela é subjetiva. A comercializar seus medicamentos em todos os Estados-membros e isso. Isso é levado a comercializar seus medicamentos em todos os Estados-membros. Observe que essa oração aqui, ó, introduzida por criar, ela também tem um valor de sujeito da oração anterior, tá? Por isso que elas são subordinadas. Oração subordinada reduzida. Eu não sei se vocês sabem, mas a oração subordinada, antes de ela receber qualquer outro tipo de classificação, ela tem que ser obrigatoriamente classificada em oração reduzida e desenvolvida. Ela vai ser oração reduzida, oração subordinada reduzida, quando ela não é introduzida. Não é introduzida. Prestem atenção. Quando ela não é introduzida por pronome relativo ou por conjunção, mas ela vai ser introduzida por verbo no gerúndio, infinitivo ou particípio. Ou seja, por uma das formas nominais do verbo. E ela vai ser uma oração subordinada desenvolvida quando ela foi introduzida por conjunção ou pronome relativo. Então, ali eu fiz somente a classificação e eu acho que você sabe bem trabalhar com essa questão da classificação. Então, vejam só. O que é que a gente vai fazer? A gente vai agora analisar o que a gente tem de oração igual e oração diferente, para a gente poder fazer a equivalência com aqueles sinais que a banca deu. A primeira coisa que eu tenho aqui é o que? O sujeito. Eu tenho sujeito aí em qualquer outra oração, em qualquer outra parte desse trecho que a banca deu? Não tenho. Então, vejam. Eu tenho sujeito que vai ter um símbolo único. Veja que eu tenho ali o disse. Disse é um verbo, né, que está se referindo ao meu sujeito. Então, o verbo disse, se você observar, você não vai encontrar em qualquer outra oração aí. Veja que ele está diferente, né? Ele está conjugado. E ele está introduzindo uma oração. Então, ele também vai ter que ter um símbolo próprio, um símbolo único. Vamos avaliando, viu? Aí, disse o quê? Disse isso. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva,
direta. Se você olhar em toda essa classificação que a gente fez, a gente não tem outra oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ela é única dentro desse trecho aí. Então, essa oração aí que as soluções incluem é uma oração única. Ela também vai receber um símbolo único. Então, que as soluções incluem, né, essa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Veja que nesse trecho todinho aí, eu não tenho outra oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, ela também vai receber um símbolo único. Aí vejam só. Disse que as soluções incluem o quê? Veja que agora eu vou ter uma oração dentro pertencente a outra oração. Você consegue perceber isso aí? Que eu tenho uma oração que está dando resposta a outra oração. Então, uma oração está dentro da outra oração. Então, aqui, gente, eu vou ter que utilizar algum separador de orações, que no caso a banca usou ou foi parênteses ou foi colchetes. Depois a gente vai olhar. Aí, observa que eu tenho uma oração reduzida de infinitivo que exerce essa função de sujeito da frase anterior. Aí, vejam, eu tenho uma outra oração que tem essa mesma classificação. Tenho a última. Então, observe que, depois do meu colchete, digamos que eu vou ter um símbolo para representar essa oração, e a última oração também vai ter que ter esse mesmo símbolo. Por quê? Porque a última frase, ela equivale a essa frase anterior aqui. Ela tem a mesma classificação. Então, veja que os símbolos, eles vão ter que ser iguais. Por quê? Porque é o mesmo tipo de oração. Essas orações, elas receberam a mesma classificação. Tá certo? Então, vejam. Essa oração aqui, que é introduzida por forçar, ela tem a mesma classificação dessa oração aqui, que foi, que é iniciada por criar. Só que entre elas, entre essas duas orações que são iguais, digamos, entre essas duas orações que são iguais, eu tenho essa que é iniciada por forçar e eu tenho essa última oração que é iniciada por criar. Veja que entre essas duas orações eu tenho mais duas. Eu tenho uma oração reduzida de... Aliás, uma oração subordinada adjetiva restritiva, que ela vai ter um símbolo diferente, já que ela é sozinha, tem a classificação única. E eu também tenho essa oração reduzida de infinitivo de finalidade. Ela também tem uma classificação única dentro desse trecho aí. Então, aqui também eu vou ter um símbolo único, um símbolo próprio para identificar essa oração reduzida de infinitivo com valor de finalidade. Vejam se vocês estão conseguindo entender. Então, eu vou ter aqui um sujeito que tem um símbolo único. Digamos que é um ponto. Eu tenho o verbo que iniciou a oração, ele é sozinho, está conjugado, está diferente de todos os outros que estão nesse trecho. Ele também vai ser representado por um símbolo único. Aí eu tenho essa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que ela também é única no trecho. Eu vou ter também um símbolo único. Aí eu disse a vocês que nós temos uma oração, ó, forçar. Incluem o quê? Forçar. Eu tenho uma oração que está dentro de outra oração. Então, aqui no caso agora, eu vou ter que ter um identificador, ou um parênteses, ou colchetes, que identifiquem essas orações que estão dentro de outras orações. Aí eu tenho... A gente já viu que a primeira oração, que uma está dentro da outra, elas são iguais, a primeira e a última. Os símbolos vão ter que ser iguais. E eu tenho duas orações ali no meio, que elas têm também
classificação única. Você vai ter que ter primeiro confiança, né, conhecimento para você poder fazer essa classificação. Depois que você faz essa classificação, você vai associar, de acordo com a sua classificação, os símbolos. Veja se é difícil. Então, vejam, gente, o gabarito é a letra E. Por quê? Eu tenho aqui, olha, o meu sujeito, passarine, passarane. Passarane disse isso. Ou seja, passarane, que é o meu sujeito, disse, que é o verbo conjugado, disse isso, que é a minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Pronto. Aí lembram que eu falei que tinha uma oração dentro de outra oração? Aqui está o colchete, ó, separando. Eu disse a vocês que a oração reduzida infinitiva com valor de sujeito tinha a mesma classificação da última oração. Não foi isso? Tem o mesmo valor de sujeito, que é uma oração subjetiva. Então, vejam aqui. A minha oração é igual à última oração. Professora, mas esse restante, como eu iria classificar? Aí, vejam. Eu tenho a oração subordinada adjetiva restritiva. Eu tenho a minha oração reduzida de infinitivo com valor de finalidade. E esse mais, quando você para analisar o que seria, é justamente a minha conjunção aditiva, que liga a minha oração reduzida de infinitivo com valor de finalidade à minha oração reduzida de infinitivo com valor de sujeito. Então, a dúvida você iria tirar nesse último sinal, porque algumas alternativas dadas pela banca, elas têm exatamente quase que a mesma estrutura. Só que aqui, no lugar do mais, existem outros sinais. E quando você para analisar, o que une uma oração a outra oração é justamente essa conjunção aqui, aditiva, que tem valor de mais, que tem valor de soma. A questão é isso.